A palavra de outra pessoa, um olhar de desaprovação, uma notícia que chega sem aviso. Já parou para pensar por que coisas tão pequenas, tão externas a nós, parecem ter um poder tão imenso para mudar tudo o que sentimos por dentro? É como se a nossa paz fosse um castelo de areia, construído com esforço na beira do mar, e qualquer onda, por menor que seja, pudesse desmoroná-lo em um instante. Essa sensação de fragilidade, de estar constantemente exposto ao tempo do mundo, é uma das fontes mais profundas do nosso sofrimento e do nosso cansaço. E o que nós fazemos quando nos sentimos assim, tão vulneráveis? Nós tentamos nos defender. Criamos escudos, nos tornamos mais silenciosos, nos afastamos, na esperança de que se ninguém chegar perto demais, ninguém poderá nos machucar. Mas essa armadura, com o tempo, se torna uma prisão. Ela não apenas nos isola da dor, mas também da alegria, da conexão, da vida. Ela nos deixa tensos, alertas, sempre esperando o próximo impacto, e isso não é liberdade. A verdadeira liberdade, a paz inabalável que buscamos, não vem de se defender do mundo, mas de cultivar um espaço interior que o mundo simplesmente não consegue perturbar. Para compreender essa força, a ciência nos oferece uma metáfora de uma beleza profunda, vinda do biólogo Dr. Bruce Lipton. Ele nos convida a olhar para uma única célula do nosso corpo. A pele dessa célula, sua membrana, é quem lê e interpreta o ambiente. O que determina a saúde e o destino da célula não é o que está fora dela, mas a percepção que ela tem do que está fora. Nossas crenças, as histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e sobre o mundo, funcionam como os receptores dessa célula. Elas são a antena que sintoniza a realidade que experimentamos. Isso nos revela uma verdade libertadora. Ser afetado pela negatividade não significa que você é fraco. Significa apenas que a sua antena está sintonizada na frequência da ferida. Uma crítica só encontra eco se dentro de nós já existe uma parte que acredita nela, uma dor antiga de não se sentir bom o suficiente, que vibra na mesma sintonia. A solução, então, não é gritar com o mundo para que ele mude, mas com infinita compaixão, mudar a sintonia da nossa própria antena. E aqui, o trabalho do Dr. Joe Dispenza nos mostra algo ainda mais profundo. O nosso corpo pode se viciar quimicamente nas emoções que mais sentimos, mesmo as dolorosas. Se por muito tempo vivemos na energia da mágoa, da ansiedade ou da raiva, o nosso corpo se acostuma a essa química e, inconscientemente, busca situações que a recriem. É como se a dor se tornasse o nosso estado normal. Reconhecer isso não é motivo para a culpa, mas sim a chave que abre a porta. É o primeiro passo para ensinar ao nosso corpo, célula por célula, o que é sentir paz, o que é sentir segurança, o que é viver em um novo estado de ser. E é para lá que nós vamos agora. Então, vamos começar olhando para essa pergunta que talvez ecoe dentro de você há tanto tempo, naquele lugar silencioso onde as dúvidas moram. Por que as coisas me afetam tanto? Por que a crítica de alguém tem o poder de arruinar o meu dia, enquanto outras pessoas parecem simplesmente não se importar? É uma pergunta que nasce da dor de se sentir com a pele fina demais para este mundo, como se você não tivesse a proteção necessária para lidar com a dureza da vida. Quero que você saiba que essa sensibilidade não é um erro de fabricação. Ela é um mapa, um guia que aponta para exatamente onde a sua cura precisa acontecer. O que a física da consciência e a espiritualidade nos mostram é um princípio chamado ressonância. Imagine que tudo no universo, incluindo as emoções, vibra em uma certa frequência. A negatividade que vem de fora, seja uma palavra ou um evento, é como uma nota musical flutuando no ar. E essa nota só pode criar som, só pode colar
e ser sentida, se ela encontrar dentro de você uma frequência igual, algo que vibre em harmonia com ela. Uma ferida antiga que ainda não cicatrizou, como um sentimento de rejeição da infância ou uma experiência de abandono, funciona exatamente como um ímã dentro do seu campo de energia, atraindo e dando volume a qualquer experiência externa que valide essa mesma dor. E é aqui que acontece a virada de chave, a revelação que pode começar a te libertar hoje mesmo. Você não está sendo atacado pela negatividade do mundo. Você está sendo ativado por ela. O evento lá fora é apenas como um diapasão, aquele instrumento que, ao vibrar, faz uma corda específica de um violão vibrar junto, sem nem mesmo tocá-la. A palavra dura de alguém é apenas o diapasão. A corda que vibra e gera a música da dor já estava aí, sensível, dentro de você. A verdadeira causa do seu sofrimento não é o que a pessoa fez ou disse agora, mas a ferida original que a fala dela tocou e despertou. Saber disso te devolve o poder. E você pode começar a usar esse poder com uma prática de investigação interior, um mapeamento da ferida raiz. Da próxima vez que você se sentir profundamente atingido por algo, em vez de se concentrar na pessoa ou na situação, faça uma pausa. Respire fundo e olhe para dentro com a curiosidade de um explorador. Pergunte-se: qual é a emoção central que isso me fez sentir? É um sentimento de humilhação, de ser invisível, de ser injustiçado. Quando encontrar a resposta, vá um pouco mais fundo, com toda a gentileza do mundo. Quando foi a primeira vez na minha vida que eu me senti exatamente assim, com essa mesma intensidade? Apenas tomar consciência da raiz da dor já começa a drenar a força do gatilho do presente. Para que você nunca se esqueça disso, guarde esta imagem no seu coração. Imagine que o seu campo de energia, a sua alma, é como uma parede branca e lisa. As suas feridas, que ainda não foram curadas, são como pregos que ficaram cravados nessa parede. A negatividade das pessoas, as críticas, as opiniões, são como casacos que são jogados na sua direção. Esses casacos só se penduram, só ficam presos em você, onde eles encontram um prego para se enganchar. O seu trabalho de cura não é passar a vida se desviando dos casacos. O seu verdadeiro trabalho, a sua verdadeira libertação, é remover um por um, com amor, paciência e consciência, os pregos da sua própria parede. Pense em quanta energia você já gastou. A energia mental de tentar antecipar o que os outros vão dizer. A energia emocional de evitar encontros difíceis, de filtrar as notícias do mundo para proteger sua paz. É um esforço enorme, essa tentativa de gerenciar tudo o que está fora para que, finalmente, você possa sentir calma por dentro. É como tentar controlar o vento e as marés. Uma tarefa que nos deixa exaustos e frustrados, porque o controle do mundo exterior é e sempre será uma ilusão. Vivemos nesse estado de cansaço porque acreditamos, em um nível muito profundo, que a fonte da nossa paz e da nossa dor está lá fora. A verdadeira soberania, a força que ninguém pode tirar de você, nasce no momento em que você inverte essa crença. Acontece quando você compreende, com cada célula do seu corpo, que a fonte do seu clima emocional é sempre interna. O mundo lá fora pode trazer chuva, sol, tempestades ou ventos calmos, mas quem decide a temperatura dentro da sua casa, dentro do seu ser, é apenas você. Essa mudança de perspectiva é o que nos tira do lugar de vítima das circunstâncias e nos coloca no lugar de criador da nossa própria experiência. E essa compreensão nos entrega a revelação mais poderosa de todas. Nenhuma pessoa, nenhuma situação tem o poder de fazer você se sentir de uma determinada maneira. O que eles fazem é apenas criar um estímulo, um evento.
A sua reação a esse evento, que é baseada em toda a sua história, nas suas crenças e nas suas feridas, é o que de fato gera o sentimento. Entre o estímulo do mundo e a sua resposta, existe um espaço. E nesse espaço sagrado mora o seu maior poder. O poder de escolher. Retomar a sua força é aprender a habitar e a ampliar esse espaço. Você pode começar a fazer isso de uma forma muito simples, mas transformadora. Quando o estímulo negativo chegar, quando a palavra dura for dita, em vez de mergulhar na reação automática, experimente fazer uma pausa. Apenas uma pausa de 3 segundos antes de responder, antes de sentir, antes de pensar. E nesse pequeno intervalo de silêncio, respire fundo e lembre a si mesmo, como um sussurro para a sua alma. Isto é apenas um estímulo que vem de fora. Eu sou soberano sobre o meu estado aqui dentro, e eu escolho responder a partir da paz. Essa pausa é o seu ato de poder. Para que essa ideia se fixe em você, imagine a seguinte imagem. Você pode ser 2 coisas em sua vida. Um termômetro ou um termostato. O termômetro é um aparelho passivo. Ele simplesmente lê a temperatura do ambiente e reage. Se o ambiente está frio, ele mostra que está frio. Se está quente, ele mostra que está quente. Ele não tem poder de escolha. O termostato, por outro lado, é um criador. Ele não reage ao clima lá fora. Ele define o clima aqui dentro. Ele decide qual será a temperatura interna e todo o sistema trabalha para manter essa escolha. Não importa se lá fora há uma nevasca ou um sol escaldante. Deixe de ser o termômetro reativo e assuma, a partir de agora, a sua verdadeira função como o termostato soberano do seu ser. Talvez você já tenha tentado se proteger com o poder da mente, repetindo para si mesmo frases como "eu sou forte" ou "nada pode me abalar". E talvez, no silêncio do seu quarto, essas palavras pareciam verdadeiras. Mas ao primeiro contato com a dureza do mundo real, com a primeira crítica inesperada, essa armadura de palavras se desfez como papel e você se sentiu frustrado e ainda mais exposto. Isso acontece porque a verdadeira blindagem da alma não é construída com pensamentos. Ela é construída com sentimento, com um estado de ser. O mestre espiritual Neville Goddard nos ensinou algo de um poder imenso sobre isso. Ele falava sobre ocupar um estado. A proteção não é uma afirmação que você repete para se convencer de algo, mas um estado de consciência que você decide habitar com todo o seu corpo, com toda a sua emoção. Você não luta contra a escuridão do medo ou da raiva. Você se dedica a encarnar a luz da paz. Ocupar o estado de paz não é apenas pensar na paz. É respirar a paz, é se mover a partir da paz, é sentir a paz nos seus ossos, antes mesmo que o mundo te dê um motivo para isso. Quando você aprende a fazer isso, uma revelação acontece, e ela é baseada em pura física vibracional. É o princípio da incompatibilidade. Quando você está verdadeiramente ocupando um estado de calma e equilíbrio interior, a frequência do caos, do drama ou da crítica se torna energeticamente incompatível com a sua. Ela simplesmente não consegue encontrar um lugar para pousar em você. É como tentar sintonizar uma estação de rádio AM em um aparelho que só funciona em FM. O sinal do drama está no ar, mas o seu receptor não o capta. A ruindade não te afeta, não porque você a bloqueou com esforço, mas porque ela, literalmente, não te encontra. Vocês habitam realidades vibracionais diferentes. Você pode cultivar essa habilidade com um ensaio interior, um momento de preparação da sua energia. Antes de entrar em uma situação que você já sabe que será desafiadora, como uma reunião de família ou uma conversa difícil, se dê 5 minutos a sós. Mas nesses minutos, não pense sobre o problema. Faça o oposto. Feche os olhos e traga para o seu corpo a sensação física do alívio.
da calma, da paz. Pergunte-se: como é a paz nos meus ombros? Como é a paz no meu peito? Como é a paz na minha respiração? Sinta essa tranquilidade primeiro. Ancore essa sensação em suas células. Ocupe esse estado antes de qualquer outra coisa. Para que você se lembre do seu poder, imagine que você é um submarino navegando nas profundezas do oceano. O mundo exterior, com suas pressões, suas opiniões e sua negatividade, é como a pressão esmagadora da água lá fora, capaz de amassar o aço. Tentar lutar contra a água, reagir a essa pressão, é inútil. A sua segurança, a sua blindagem, não está na luta, mas na integridade do seu casco, que é o seu estado de ser. Quando o seu casco está selado pela paz interior, pela certeza de quem você é, você pode navegar nas profundezas mais escuras e turbulentas, e a pressão infinita do mundo exterior não tem absolutamente nenhum efeito sobre o ambiente calmo e seguro que existe dentro de você. E ainda existe aquela reação que é mais rápida que o pensamento. Aquele momento em que algo acontece e antes que você se dê conta, a explosão de raiva já veio. A dor da mágoa já inundou seu peito e você se vê completamente sequestrado pela própria emoção, levado por um turbilhão de pensamentos negativos do qual parece impossível escapar. É a sensação de perder o controle sobre si mesmo e é talvez uma das experiências mais dolorosas que existem, porque nos faz sentir impotentes dentro da nossa própria pele. Mas eu quero que você saiba que por trás da sua mente que pensa sem parar e do seu corpo que sente as ondas das emoções, existe uma parte de você que nunca é tocada. Existe um aspecto da sua consciência que é pura presença, um observador silencioso. É uma testemunha calma, neutra e sem julgamentos, que pode assistir aos seus próprios pensamentos e emoções passarem, como nuvens no céu, sem se identificar com eles, sem se tornar a tempestade. Acessar esse lugar é encontrar o seu verdadeiro centro de poder. E é nesse acesso que encontramos a revelação mais libertadora de toda a jornada espiritual. A verdade de que você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Você é a consciência silenciosa que está ciente deles. Todo o nosso sofrimento vem dessa fusão, dessa identificação equivocada com a reação do momento. Acreditamos que nós somos a raiva, que nós somos a tristeza. A liberdade nasce no instante em que conseguimos criar uma separação, a habilidade de dar um passo para trás e observar a reação acontecer, sem sermos completamente consumidos e arrastados por ela. Você pode começar a cultivar essa consciência com um movimento interno. No momento exato em que sentir uma emoção forte e reativa surgindo, em vez de mergulhar nela, experimente se visualizar dando um passo para trás, dentro da sua própria mente. Como se você recuasse para o fundo de uma sala para poder ver o todo. E a partir desse lugar, apenas observe e nomeie, com a curiosidade calma de um cientista. Interessante. A raiva está presente, a mágoa está aqui. Você não é a nuvem escura que passa no céu. Você é o próprio céu, vasto, aberto e imutável, que permite que todas as nuvens venham e vão. Guarde esta imagem com você, pois ela pode te guiar para casa. Imagine que as suas emoções são atores em um grande palco de teatro. Por toda a sua vida, talvez você tenha acreditado que era um desses atores, lá no meio do palco, vivendo intensamente o drama, sofrendo, chorando e lutando. A verdadeira blindagem, a paz profunda, é a descoberta de que você não é o ator. Você é o espectador sereno e silencioso, sentado na melhor poltrona do teatro, observando a peça se desenrolar com compaixão, mas com a sabedoria de que aquilo não é a sua realidade final. Você sabe que a qualquer momento as luzes do teatro podem se acender, a peça terminará e você irá para casa, em paz. E depois de toda essa jornada, o que resta daquele sentimento de ser uma vítima passiva do mundo?
daquela sensação de estar sempre na defensiva, apenas aparando os golpes que a vida e as outras pessoas nos dão? Se continuarmos nesse lugar, viveremos uma vida pequena, sempre com medo, sempre reativos. Mas existe um passo além da defesa, um passo além da proteção. Existe um poder maior, que é o poder da transformação. É aqui que deixamos de ser um alvo para nos tornarmos um alquimista da alma. Desde tempos antigos, os alquimistas buscavam o segredo de transformar chumbo em ouro. Essa busca não era apenas sobre metais. Era uma metáfora para a mais elevada forma de poder espiritual, a transmutação. O poder de não apenas bloquear ou desviar da energia negativa, mas de pegá-la em suas mãos e transformá-la em algo útil, em algo que te sirva, em algo que te cure. É o poder de pegar o chumbo pesado da dor, da crítica e da ofensa e transmutá-lo no ouro brilhante da sabedoria e da compaixão. Esta é a revelação que te coloca no centro da sua própria criação. Cada crítica, cada ataque, cada situação difícil, por mais dolorosa que seja, carrega dentro de si uma semente de informação preciosa. Uma informação sobre os seus próprios medos, sobre as suas feridas que pedem para ser vistas, ou até mesmo sobre a dor que a outra pessoa carrega e projeta em você. Um alvo apenas se magoa com a energia do golpe. Um alquimista, no entanto, aprende a extrair a informação valiosa e a descartar a carga emocional que a acompanha. A ruindade que te acontece deixa de ser um veneno e se torna a sua matéria-prima para a autoconsciência. Quando você se sentir pronto, após uma situação difícil, depois de se acalmar e se observar, você pode fazer a si mesmo a pergunta do alquimista. Com o coração aberto, você pode se perguntar: qual é o ouro que está escondido aqui? O que esta situação dolorosa está me revelando sobre uma crença minha que ainda precisa de cura? O que a atitude dessa pessoa me ensina sobre o sofrimento que talvez ela mesma esteja sentindo? Você para de usar a sua energia para se defender da ofensa e começa a usá-la para se iluminar com ela. A ofensa se torna uma lanterna, um catalisador para a sua expansão. Para que você possa carregar esse poder em sua vida, lembre-se da sabedoria da ostra. Quando um grão de areia, uma irritação, uma crítica invade a sua concha, ela não tenta expulsá-lo com raiva. Ela não luta contra ele. Com uma paciência infinita, ela o acolhe e começa a envolvê-lo pacientemente com camadas e mais camadas de uma substância preciosa que vem de dentro dela mesma, a sua essência, a sua consciência. Com o tempo, aquilo que era uma fonte de dor, de irritação, se transforma em uma pérola de uma beleza e de um valor inestimáveis. Seja a ostra, acolha as suas irritações e as transforme com a sua luz interior nas pérolas da sua própria sabedoria. E depois de toda essa jornada, o que resta daquele sentimento de ser uma vítima passiva do mundo? Daquela sensação de estar sempre na defensiva, apenas aparando os golpes que a vida e as outras pessoas nos dão. Se continuarmos nesse lugar, viveremos uma vida pequena, sempre com medo, sempre reativos. Mas existe um passo além da defesa, um passo além da proteção. Existe um poder maior, que é o poder da transformação. É aqui que deixamos de ser um alvo para nos tornarmos um alquimista da alma. Desde tempos antigos, os alquimistas buscavam o segredo de transformar chumbo em ouro. Essa busca não era apenas sobre metais. Era uma metáfora para a mais elevada forma de poder espiritual, a transmutação. O poder de não apenas bloquear ou desviar da energia negativa, mas de pegá-la em suas mãos e transformá-la em algo útil, em algo que te sirva, em algo que te cure. É o poder de pegar o chumbo pesado da dor, da crítica e da ofensa e transmutá-lo no ouro brilhante da sabedoria e da compaixão.
Esta é a revelação que te coloca no centro da sua própria criação. Cada crítica, cada ataque, cada situação difícil, por mais dolorosa que seja, carrega dentro de si uma semente de informação preciosa. Uma informação sobre os seus próprios medos, sobre as suas feridas que pedem para ser vistas, ou até mesmo sobre a dor que a outra pessoa carrega e projeta em você. Um alvo apenas se magoa com a energia do golpe. Um alquimista, no entanto, aprende a extrair a informação valiosa e a descartar a carga emocional que a acompanha. A ruindade que te acontece deixa de ser um veneno e se torna a sua matéria-prima para a autoconsciência. Quando você se sentir pronto, após uma situação difícil, depois de se acalmar e se observar, você pode fazer a si mesmo a pergunta do alquimista. Com o coração aberto, você pode se perguntar: qual é o ouro que está escondido aqui? O que esta situação dolorosa está me revelando sobre uma crença minha que ainda precisa de cura? O que a atitude dessa pessoa me ensina sobre o sofrimento que talvez ela mesma esteja sentindo? Você para de usar a sua energia para se defender da ofensa e começa a usá-la para se iluminar com ela. A ofensa se torna uma lanterna, um catalisador para a sua expansão. Para que você possa carregar esse poder em sua vida, lembre-se da sabedoria da ostra. Quando um grão de areia, uma irritação, uma crítica invade a sua concha, ela não tenta expulsá-lo com raiva. Ela não luta contra ele. Com uma paciência infinita, ela o acolhe e começa a envolvê-lo pacientemente com camadas e mais camadas de uma substância preciosa que vem de dentro dela mesma, a sua essência, a sua consciência. Com o tempo, aquilo que era uma fonte de dor, de irritação, se transforma em uma pérola de uma beleza e de um valor inestimáveis. Seja a ostra. Acolha as suas irritações e as transforme, com a sua luz interior, nas pérolas da sua própria sabedoria. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã, até breve.